O caso Diddy Kong. Entenda as acusações, os detalhes e as consequências. Desde os primeiros rumores até as investigações formais e as acusações levadas a tribunal, o caso do rapper e empresário americano Diddy Kong chocou o mundo da música e do entretenimento. Nesta matéria detalhada, exploramos toda a trajetória do caso, as denúncias, os desdobramentos legais e o impacto na carreira e na vida de Diddy Kong. E nesse caso que explodiu, envolve muitos artistas e celebridades. Existem até um filme que se chama As Branquelas, que fez uma sátira denunciando as festas de Diddy. Que negão! Ninguém avisou que esta é uma festa branca? Hã? Vamos ver de tudo que estão falando, e como esse caso assustador tem abalado Hollywood inteira e o mundo. O nome real dele é Sean John Combs. Ele ficou conhecido com vários nomes artísticos como Diddy, P. Diddy ou Puff Daddy. Ele desde os anos 90 é um poderoso magnata da música e entretenimento, e foi dono de várias gravadoras importantes e lançou várias músicas mundiais e ganhou vários prêmios. Também lançou grandes quantidades de artistas famosos nesse mundo das músicas. E com esse poder e muito dinheiro que começou a surgir os supostos abusos, ele organizava várias festas, que eram cheias das maiores celebridades e artistas do mundo inteiro. Então foi com essas festas que acontecem as coisas mais loucas que podemos imaginar. Então assim começou a surgirem as acusações, as primeiras suspeitas sobre o comportamento de Diddy Kong começaram a circular na mídia e nas redes sociais no início de 2024. Algumas mulheres surgiram com histórias perturbadoras, afirmando que o artista teria cometido uma série de abusos físicos e psicológicos ao longo dos anos. As vítimas relataram episódios de controle extremo, violência, assédio moral e, em alguns casos, agressões físicas. Embora inicialmente esses relatos fossem tratados como boatos, a quantidade crescente de denúncias levou a uma investigação formal por parte das autoridades. Existem suspeitas de até mortes. Desde os anos 90, Diddy vinha cometendo esses crimes. Há suspeitas que ele está envolvido na morte do rapper Tupac. Ele foi assassinado em setembro de 1996. E depois veio a morte do rival de Diddy, o rapper Notorious B.I.G., que foi assassinado. Tem também o caso da sua ex-mulher Cassie Ventura, que acusou Diddy de agressão, estupro e muito mais. No ano passado saiu um vídeo de Diddy espancando sua ex-mulher, e nesse vídeo mostra cenas assustadoras das agressões. Foi aí que começou a aparecer várias denúncias contra Diddy, denúncias assustadoras de todos os tipos possíveis. Teve uma mulher que o acusou Diddy e vários outros homens de ter a estuprado, e isso em grupo durante vários dias. Isso ocorreu quando ela ainda tinha 17 anos de idade. A cantora Nikki Rito fez umas revelações. I'm like, you guys stop, like stop. And they're getting to the point where they have like ripped my shirt off. And like I'm like almost fully exposed at this point. And they're both coming at me. And I'm like, you guys, like seriously, this isn't funny anymore. I will never fucking forget. It isn't actually the aspect of being sexually assaulted. That's not what haunts me. It's this. It's as these two grown men were pawing at me, trying to take my clothes off, I look over to this man asking for help, and I literally mouth the word help. And we lock eyes. And he looks away. I look at him next, and I'm like, okay, like, do something, say something, do anything. And I was like, oh shit, no one's fucking saving me tonight. No one's gonna do anything. No one's gonna do fucking anything. And that's when I was truly fucking scared. At this point, they had ripped my shirt off, and they were trying to get my pants off, and I realized that I was completely alone. Depois dessas chuvas de denúncias, vieram aparecer vários vídeos das festas que Diddy organizava. Como todos nós sabemos que Diddy é um cara famoso e poderoso. Desde os anos 90, praticamente quase todas as celebridades participavam de suas festas, e essas festas tinham os nomes de festas brancas, e assim todos os convidados eram obrigados a irem de branco.
Foi aí que o filme As Branquelas foram inspiradas. Nesse filme meio que mostra em códigos as festas de Diddy. E foi aí que o filme meio que denunciou de forma engraçada as festas que ele organizava. Parem para pensar. Será que isso é uma coincidência ou uma crítica direta às festas de Diddy? Mas a podridão mesmo estava nas festas ocultas que ele organizava, conhecidas como freak-offs. E essas freak-offs eram festas menores e privadas, elas eram assustadoras. Nas grandes festas que ele organizava, era onde ele e outros poderosos selecionavam alguns para seus interesses depravados. E nessa freak-offs era para acontecer todos os tipos de safadezas. E não tinha limites, os participantes tinham que aceitar de tudo. Eram usados drogas e substâncias para aguentarem horas e até dias de atividades sexuais. Verdadeiramente uma coisa assustadora. E ainda tudo era filmado para os vídeos serem usados para fazerem chantagens e assim as vítimas ficavam na mão dele. Foi então que começaram a chuva de denúncias contra ele. Umas dessas vítimas de Diddy eram Justin Bieber e o Jaden Smith, filho de Will Smith. Supostamente o filho de Will Smith teria passado por situações arrepiantes nessas festas freak-offs, e tudo indica que existem uma exploração e manipulações de jovens talentos. Uma coisa assustadora que Will Smith sempre expunha seu filho a ambientes adultos. Will Smith sempre frequentava as festas de Diddy e levava seu filho junto. Até mesmo em entrevistas abertas, Will Smith forçava seu filho a beijá-lo na boca. E era notório que Jaden Smith não gostava. Isso ocasionou o filho até mesmo se emancipar dos pais. E existem o caso do cantor Justin Bieber. Em uma certa vez Diddy, junto com Justin, ele disse: "Não tenho a guarda legal de Justin, mas pelas próximas 48 horas ele está comigo e vamos enlouquecer." E isso ficou no ar sem muita atenção do mundo. Justin Bieber lança um clipe onde ele mostra um cenário meio estranho. Parece que Justin tenta passar uma mensagem para o mundo. Esse clipe se passa em um ambiente com várias mesas com adultos e velhos comendo sem parar, meio que mostrando o lado obscuro do sexo. E algo mais assustador no final do clipe, onde mostra a foto de Justin no prato, algo revelador para todos, meio que um código de denúncia aos atos nas festas de Diddy. Mas Diddy Kong, que sempre cultivou uma imagem pública de filantropo e mentor no cenário musical, negou veementemente todas as acusações. Ele afirmou que as alegações eram falsas e parte de uma tentativa de arruinar sua reputação. Em suas redes sociais e entrevistas, Diddy enfatizou que sempre tratou as pessoas ao seu redor com respeito e que essas histórias não condiziam com sua verdadeira personalidade. Contudo, o impacto das denúncias já começava a abalar sua carreira. Contratos com grandes marcas foram suspensos e várias colaborações musicais foram postas em espera enquanto as investigações prosseguiam. O público, dividido, assistia a tudo com cautela, à espera de mais informações sobre as investigações. As autoridades, diante das crescentes acusações, iniciaram uma investigação formal sobre as ações de Diddy Kong. A polícia entrevistou várias mulheres que afirmavam ter sido vítimas dos abusos do rapper. As investigações revelaram que algumas dessas alegações datavam de anos anteriores e que, em muitos casos, as vítimas não haviam se pronunciado por medo de represálias ou por falta de apoio. Em setembro de 2024, Diddy Kong foi oficialmente indiciado por várias acusações de abuso, agressão e coação psicológica. Ele foi preso no dia 17 de setembro e a sua equipe jurídica imediatamente entrou com um pedido de fiança. No entanto, o tribunal negou o pedido, considerando a gravidade das acusações e o risco de interferência nas investigações. A prisão de Diddy Kong causou um impacto significativo na indústria da música. Diversos artistas, que outrora o consideravam um ícone e mentor, se afastaram publicamente do rapper. Empresas de streaming suspenderam suas músicas das principais playlists e contratos publicitários milionários foram cancelados. O nome de Diddy Kong, que antes era sinônimo de sucesso e inovação no hip-hop, agora estava associado a um escândalo de grandes proporções. Com as provas sendo reunidas pelas autoridades, o caso foi levado a julgamento em outubro de 2024.
O processo foi amplamente coberto pela mídia, que se concentrou nos depoimentos das vítimas e nas estratégias de defesa dos advogados de Diddy Kong. A equipe de defesa argumentou que muitas das acusações eram fabricadas e baseadas em mal-entendidos, enquanto a promotoria apresentava testemunhas e evidências contundentes que sugeriam um padrão de comportamento abusivo por parte do rapper. Diddy Kong manteve sua inocência durante todo o julgamento, mas as evidências apresentadas, incluindo mensagens de texto e gravações de áudio comprometedoras, complicaram sua defesa. O caso atraiu atenção internacional, com ativistas de direitos humanos e movimentos contra o abuso apoiando as vítimas e pressionando para que a justiça fosse feita. Em dezembro de 2024, o tribunal finalmente emitiu seu veredicto. Diddy Kong foi considerado culpado em várias acusações de abuso físico e psicológico. A sentença proferida pelo juiz incluiu uma longa pena de prisão, com a possibilidade de prisão perpétua dependendo de futuros recursos. A decisão do tribunal foi celebrada por muitas das vítimas e por grupos de defesa de direitos, que viram o caso como um marco importante na luta contra o abuso no mundo do entretenimento. A carreira de Diddy Kong, outrora brilhante e cheia de conquistas, agora estava em ruínas. Seus bens começaram a ser vendidos para cobrir os custos dos processos judiciais e das indenizações às vítimas. A indústria da música, que por tanto tempo o celebrara, agora o via como um exemplo de impunidade e poder desmedido, finalmente sendo responsabilizado. O caso de Diddy Kong levantou questões importantes sobre a cultura de poder e abuso no mundo do entretenimento. Muitas pessoas dentro da indústria começaram a refletir sobre a necessidade de criar ambientes mais seguros para todos os envolvidos, especialmente mulheres e minorias, que frequentemente são vítimas de abuso e silenciamento. A condenação de Diddy Kong também trouxe à tona debates sobre a responsabilidade dos grandes nomes do entretenimento e como suas ações afetam aqueles ao seu redor. O caso de Diddy Kong será lembrado por muito tempo como um dos maiores escândalos do mundo do hip-hop, e suas repercussões continuarão a ser sentidas por anos.